Sempre imaginamos um Jesus manso, humilde, doce, bom. O cordeiro que não abriu a boca. Mas nesta cena nós temos um Jesus, o Salvador bravo, impaciente, gritando, batendo e expulsando os vendilhões do templo. O templo é um lugar santo. E não é admissível ter no templo coisas do mundo. O brasileiro sempre diz, tudo bem, mas não dá tudo bem não. Tem muita coisa errada. Tem muita mentira por aí. Muita falsidade, muitas coisas erradas. Vocês lembram daquela passagem? De 1 Coríntios 3. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Jesus disse que ele era o templo, que o templo seria destruído, mas levantado em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo. Agora o templo é Jesus. Não é tão importante um templo em algum lugar, porque ele é o templo e nós também somos templos de Deus. Eu fico imaginando Jesus bravo conosco, bravo com muita gente, porque o templo que deveria ser de Deus, um lugar de oração, um templo santo, é imundo. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não gosta, ele não permite mentiras. E Jesus tem uma paixão, o zelo para a coisa que está certa, para a verdade. Agora vamos pensar, porque muitas pessoas não vão na igreja, muitas pessoas estão longe de Deus, infelizmente. E porque muitos jovens não querem ir à igreja? Porque fazem primeira comunhão, talvez crisma, até uma certa idade frequente e não mais. Porque são movidos pelo mundo. E o espírito do mundo entra neles. Procurando dinheiro, poder, prazer. Quantas pessoas estão na prostituição e na impureza? E o templo, que talvez um dia era um templo santo, não é mais. Não é mais. E Jesus tem um zelo para limpar todos os templos, os corações de todas as pessoas. Motéis, lugares de pecado, vícios, a desonestidade, injustiças, impurezas. Jesus quer purificar os templos da impureza que acontece por aí, a sensualidade, a nudez, a pornografia faz um mal enorme. E o templo, que é o coração, deveria ser de louvor, de adoração, onde Deus mora. Existe impureza que está ali. Muitas pessoas, infelizmente, vão para as falsas religiões, para as falsas doutrinas, e Deus não está ali, não. Orgulho, avareza, preguiça, ira, gula, inveja e luxúria, impureza. Jesus quer purificar os templos. Está na hora para a pessoa voltar, para que Jesus possa
purificar o templo e perdoar os pecados de todas as pessoas. Quando a pessoa peca, está traindo o divino Espírito Santo da verdade. Está deixando Jesus a verdade de lado e vai para a mentira, apagando, afastando Deus da pessoa. As pessoas não estão procurando o mais importante, a conversão. São João diz que o mentiroso é um cego. A verdade, a luz não está nele. Ele está se jogando nas trevas. E o demônio é o pai da mentira. João 8:44 tem esta passagem. Jesus falando: vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e o demônio é pai da mentira. E o demônio está ligado com a ilusão. E ele quer confundir a verdade. Agora nós temos que admitir que nós somos, de fato, pecadores. São João, primeira carta de João 1:8. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se nós admitirmos que somos pecadores, se nós admitirmos que ficamos longe, e o templo, que deveria ser limpo, de louvor, de adoração, onde Deus mora, onde o Espírito Santo está agindo, é possível que o templo, o coração de cada um de nós, seja puro, limpo. O demônio dá importância para aquilo que não é importante. O demônio dá um brilho falso. E ele desvia as pessoas da verdadeira realidade, que é Jesus, o caminho. A verdade é Jesus, que dá a vida. O demônio promove a vida de distrações e de brincadeira. E ele diz: mas a religião é uma acessória. Se quiser pode colocar, mas não é necessário, não. Entendeu? Coloca um pouco. Mas se o templo está sujo, não dá. Não dá. Nós queremos ser cristãos autênticos. Cristãos de Deus. E que Ele vem para morar em nós, e nós passamos a ser templos de Deus. Não sabeis que sois um templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, pecando, colocando um monte de coisas longe, dentro, que não presta, indo embora, não frequentando, não recebendo o próprio Senhor Jesus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E Jesus tem um zelo por cada um de nós. A palavra de Deus diz: o zelo de sua casa me consome. Grande zelo que Jesus tem por cada um de nós. Jesus Cristo é a pessoa mais importante de nossas vidas. Ele tem que ser o centro, o dono. Ele purifica o templo
que somos nós. É Jesus que tira o pecado do mundo. É Jesus nosso Salvador. Veja o preço que Ele cobrou, que foi cobrado pela nossa salvação. É a cruz. Ele veio para morar. Uma obra de purificação começa a acontecer. E a pessoa passa a ser uma pessoa iluminada por Deus. E passa a ter uma união profunda. Profunda. Eu fico imaginando as pessoas morrendo. E pessoas indo para a vida eterna. E o templo de muitas pessoas muito sujo. De muita coisa lá dentro e não é Deus. E é por causa disso, não vão conseguir entrar. E daí o zelo que nós temos que ter para levar pessoas, pescar pessoas e levar para a vida eterna é muito grande, é enorme. O mesmo zelo que Jesus teve para a purificação do templo, lá em Jerusalém, nós temos que ter para as pessoas que devem ser templos de Deus. Nós vamos fazer uma opção. Cada pessoa vai decidir. Decidir de ser um templo bom, um templo puro, um templo de adoração, um templo onde a palavra de Deus está, um templo onde recebe Deus. Espiritualmente você pode fazer uma oração e diz: vem Jesus morar no meu coração, vem Jesus me acompanhar durante este dia. E nós, servos e servas de Deus, vamos chamar muitas pessoas de volta. Ide pelo mundo inteiro, batizai as pessoas, evangelizai as pessoas e trazei as pessoas para mim, diz o Senhor. Feche os seus olhos e faça a sua oração, respondendo à palavra de Deus.